Crônica, Porto Alegre, anos dourados, enchentes. Algumas pessoas indagam sobre por quais motivos os textos sobre enchentes no Rio Grande do Sul e agora também em cidades catarinenses mencionam mais vezes a cidade de Porto Alegre e não as centenas de cidades rio-grandenses acometidas da mesma forma pelas chuvaradas, deslizamentos, inundações, mortes e tragédias. Explico. A referência a Porto Alegre remonta aos tempos dos anos dourados, década de 1950, mais de 70 anos atrás. Não há lembrança sobre essa época de ouro, a não ser na cabeça de quem tem mais de 70 anos, como eu. A não ser que se garimpe pela internet e alguma coisa há de aparecer, porque pouca coisa nos livros da escola existe, o que é lamentável. Famílias inteiras que tinham parentes ou não viajavam lépidas e fagueiras de ônibus via Venâncio Aires ou de trem via Santa Maria. Objetivo? Porto Alegre, a capital dos Pampas, a capital do Rio Grande. E inacreditável, visitar as lojas da Rua da Praia, vitrines, cafés, moda, livros, muito glamour. A Praça da Alfândega, ver filmes no Guarani ou Cacique, ou então no bairro Nobre, em Moinhos de Vento. No cine do mesmo nome, tinha até o famoso Cine Garipulga, que é o Garibaldi. Na Avenida Venâncio Aires, a mesma avenida da pensão da PUC e do famoso restaurante daquela época, o Locum, restaurante chinês. Um fascínio. Ou assistir alguma peça teatral no Cine Teatro Carlos Gomes, no centro histórico da capital gaúcha, o auge da cultura, das artes e das ciências. Lembram disso? Emoções e tantas emoções. A imaginação a mil, como se estivéssemos a concretizar o que o vento nos dizia no trajeto do trem. Caminhando pelos vagões, imaginação solta, pensamentos de se formar, casar, formar família, viajar, trabalhar e voltar a Porto Alegre, e se deleitar nos seus encantos e a se maravilhar com um dos mais fantásticos pôr do sol do Rio Guaíba. Às margens desse rio, o pôr do sol da terra. Não há cenário igual a este e que povoa a memória desses tempos dourados. A era de JK, o ano de 1955, com o lema 50 em 5, a industrialização do país, fortalecimento da Petrobras, redução da pobreza e da miséria, sequência das políticas de intervenção do Estado na economia, para quê? Para garantir emprego e renda de todos os trabalhadores. Era o vigor das teses de administrações trabalhistas, a estabilidade social, a construção de Brasília, o Brasil impondo-se entre as nações mais industrializadas do planeta, o início da era automobilística com a construção de automóveis no país, anos dourados, dos tempos de Tom Jobim, Vinícius de Moraes e João Gilberto, o rock and roll de Elvis Presley, a banda inglesa Os Beatles, a banda australiana Bee Gees, o disco de vinil, a eletrola, a primeira TV, as lambretas da juventude transviada. Uma fase em que as escolas estimulavam a leitura, mas muita leitura, a declamação, a composição de texto, festivais de canto, soletração e, é claro, no currículo, além do português, também o francês, o inglês, o espanhol e, pasmem, o latim. Tudo isso no primário e ginásio. Hoje fundamental. E para coroar, sim, a filosofia. O professor era o top da sociedade, a nata, a elite da sociedade. Ah, antes que esqueça,
os tempos do respeito ao pai e à mãe e aos avós, a bênção deles. Sagrado tempo esses anos dourados. Os bailes, ao som do bolero, da valsa, do tango, com típicas castelhanas de Buenos Aires, em todas as cidades do interior, ou ao som de Roberto Baldoff, Renato e seus Blue Caps. A Jovem Guarda, os cantores românticos, as cantoras, não podemos esquecer os bailes de Kerb, festa da colheita, origem alemã, animados com as bandas da época ou simplesmente cantando La Reginella, campanhola do folclore italiano, saboreando cuca tá doce, salcada, linguiça tá fine, comprida e tá curta e tá grossa. Um espetáculo emocionante de sons e cheiros. Os bailes e ensaios de carnaval nos clubes, confetes e balões, serpentinas, brilhantina, perfumes inebriantes como o lança-perfume. Até fomos campeões do mundo 2 vezes. Mas a cereja do bolo nesses áureos tempos era Porto Alegre, que nos seduzia e inflamava os sentimentos. E vê-la assim e agora, nos machuca e dói, ao mesmo tempo em que evoca tantas e tão belas recordações. Então, que nos perdoem as outras cidades, alagadas e sofridas, a quem também rendemos homenagens e solidariedade, e que também tem suas belas e pungentes histórias. Bem, depois de tudo isso, e como isso é uma crônica, vieram os anos de chumbo. Obrigado.